as últimas do mercado, bastidores, finanças, a situação de Verratti no Vasco e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar com o tradicional giro de notícias. E a primeira novidade diz respeito à Copa do Brasil, que terá regulamento diferente para a primeira fase. Você vai lembrar que o visitante poderia empatar, que passaria de fase. Para essa edição de 2025, em caso de empate na primeira fase da Copa do Brasil, decisão será por pênaltis, assim como já acontece na segunda fase. Quero contar ainda que o Paysandu oficializou a contratação do atacante Rossi, que já passou por Bahia, Vasco, entre outros clubes. Imagino que vai fazer bastante sucesso em Belém do Pará. Wellington Gonçalves e as novas Nicola do Vascão, acompanhando aqui de Cerejeiras em Rondônia. Que legal, sempre acompanho seus vídeos. Um abraço para você e para toda a galera de Cerejeiras. Bora dar uma atualizada rápida sobre o Vasco. Primeira coisa, negociações com o Marinax estão em compasso de espera. O magnata grego vai fechar ou com o São Paulo ou com o Vasco. Negociações estão em fase mais avançada com o São Paulo, até porque as tratativas começaram bem antes. Sobre reforços, o Júlio está respondendo aqui, ó. Dá para cravar que ele fica, Júlio? Sobre reforços para o Vasco. Até aqui, reforços modestos. O Vasco tem encontrado muita dificuldade financeira. Por exemplo, perdeu um atacante de lado de campo do futebol uruguaio para o rival Fluminense. Não conseguiu avançar com nenhum dos nomes dos zagueiros mais renomados, como, por exemplo, o Davi Luiz. E os reforços do Lucas Freitas, que veio do Palmeiras numa negociação casada, e do Oliveira, que rescindiu seu contrato no Cruzeiro. O Vasco tem 40 milhões de reais para gastar com o departamento de futebol na atual temporada. E havia um planejamento de gastar 15 milhões de reais com reforma e melhorias do centro de treinamento e 25 milhões de reais com contratações. É pouco dinheiro para um clube do tamanho do Vasco, especialmente com todo o tamanho da torcida, tá? O Tarcísio Ponciano, Nicola, por que o Palmeiras não traz o Verratti de 9? Tem uma impressão, Tarcísio, de que os caras buscam um centroavante mais jovem. Embora o Verratti seja extremamente útil e capaz, já é um atacante de 36 anos de idade, né? Não é um cara que vai resolver o seu problema por 2 ou 3 anos. Mas eu gosto muito do Verratti que tem criado todos os problemas possíveis para buscar um reajuste salarial. O Vasco tem afirmado que não tem por que dar reajuste, porque ele já teve o salário dobrado e pode ganhar só em bônus na atual temporada, de acordo com o GE, mais 9 milhões de reais. Então tem todo o salário a que ele tem direito, além de 9 milhões em bônus, caso metas sejam batidas. Matheus Zuculoto está sempre nos nossos encontros de membros. Fala, Nicola, consegue contar um pouco quem geria e como funcionava a agência Trafic, que era muito forte e não se ouve mais falar? Abraços. Matheus, a Trafic era do J. Ávila, que era repórter, jornalista esportivo, depois ele passa a participar de negociações de direitos de transmissão, e é assim que a Trafic ela se constitui no mercado. Aí o J. Ávila tem a ideia de passar a contratar jogadores e virar uma empresa de agenciamento. A verdade é que depois que o J. Ávila morreu, a Trafic meio que acabou. E aí alguns dos funcionários da Trafic migraram para outras agências que hoje são bastante fortes no mercado, tá? Então é mais ou menos essa a história do J. Ávila. J. Ávila que chegou a ser dono do Diário de São Paulo. E até tem uma curiosidade, quando o Ávila era dono do Diário, eu trabalhava lá, ele entendia que o jornal precisava de uma coluna de bastidores. Num primeiro momento, o Wagner Villaron foi esse colunista, depois o Villaron sai para trabalhar no Sport TV e eu herdo essa coluna de bastidores. Vou te explicar agora sobre a treta envolvendo Verratti e Vasco da Gama. O Verratti tem trabalhado nos bastidores por um aumento salarial, com direito até a ameaça de que pode deixar o clube para jogar na Argentina ou em outros times de futebol no Brasil. O pessoal do GE trouxe uma informação importante, contando que apenas com bônus ele pode alcançar mais 9 milhões de reais ao longo dessa temporada. Todos os bônus individuais são metas fáceis de serem alcançadas. O Verratti, que já tem um dos maiores salários do elenco vascaíno, ele teve um reajuste salarial ainda com a 777, quando seus vencimentos praticamente foram dobrados, ainda tem esse bônus previsto de 9 milhões de reais.
É também por isso que o Pedrinho, presidente do Vasco, entende que ele não merece um reajuste salarial. O contrato se encerra em dezembro de 25 e é prorrogado automaticamente até dezembro de 26 se o Verratti estiver em pelo menos 60% das partidas ao longo da atual temporada. Só para arrematar, mais um bastidor importante. Quando a 777 fez a renovação do contrato, prometeu luvas astronômicas, prêmio pela assinatura do contrato, e não as pagou. Coube ao presidente Pedrinho fazer essa quitação. 5. Vinícius Gomes. Boa noite, Nicola. Hoje o Lucas Pedrosa divulgou que o Marinacx pode enviar a proposta no final de janeiro para o Vasco. Tem novidades do Vasco? Abraço. Vini, o Pedrinho tem esperança de que esse negócio saia, de que a proposta chegue, de que a negociação avance. E eu fui o primeiro a contar que o Marinacx tinha intenção de comprar um clube brasileiro e que o Vasco era um dos times na parada. O problema é que o Marinacx negocia com o São Paulo há muito mais tempo. E o que eu posso contar para vocês é que as tratativas do São Paulo com o Marinacx já estão no departamento jurídico da empresa do Marinacx. Os caras estão avaliando prós e contras, estão pedindo algumas mudanças, e se essa história for levada adiante, o acordo ou qualquer negociação com o Vasco não vai prosperar. É o Vasco ou São Paulo, não dá para ser as duas coisas, tá? A gente deve ter novidades sobre isso no fim do mês de janeiro. Até porque nessa época de fim de ano, de festas de Natal e Ano Novo, as coisas dão uma esfriada, né? Especialmente para assuntos que não são tão emergenciais. Samir tem chances de jogar no Vasco, Nicola? Thiago Monteiro, ele foi sugerido ao Vasco, perdeu espaço lá no futebol mexicano, não vem atuando há bastante tempo. A questão é financeira, ele ganha $1.550.000 por temporada. Se você trouxer para a nossa moeda e dividir por 13, isso equivale a R$750.000 por mês. Não há condição financeira para o Vasco fazer um investimento desse tamanho, mesmo que seja de graça. O que os caras estão tentando é pedir uma ajuda para o time mexicano, mas não tá. O Jefferson Guimarães. Maurício Lemos vai para o Vasco? Kardec e Vargas jogam onde? Eu mandei mensagem ontem à noite para o pai do Kardec, ele só foi responder hoje cedo. Cara, o Lemos é uma complicação, viu? Pera, deixa eu mandar. Tô mandando aqui pro pai do Kardec, tá? A verdade é que nem o Kardec, nem o Vargas encontraram clubes ainda. São dois jogadores desempregados. Sobre o Maurício Lemos, o Atlético tá louco para se livrar dele, R$400.000 por mês. O Lemos esteve perto de se mudar para o São Paulo, mas na última hora não houve acordo, e o Atlético aceita qualquer tipo de negócio por ele. O G Dourado, essa pressão por aumentar o salário do Verratti se justifica, Nicola? Ele não recebe bem no Gigante. G Dourado, eu não acho que ela está sendo bem conduzida. O Verratti está conseguindo arranhar uma imagem de alguém que foi super importante no Vasco em 23 e também foi importante em 24. Ele ganha na casa dos R$500.000 por mês. Ele já teve o salário praticamente dobrado. O que o Vasco alega é que não justifica dar mais um aumento para ele, levando em consideração que só em bônus ele pode faturar nesse ano R$9 milhões. Tá? E são metas relativamente fáceis de serem alcançadas. Então, para que eu vou dar aumento para alguém que ganha 500 mil por mês e que pode faturar mais 9 milhões? 9 dividido por 12, a gente está falando de um acréscimo de mais quase R$100.000 por mês. Enfim, e aí detalhe, o contrato acaba em 25, mas tem prorrogação automática se ele atuar em 60% dos jogos. Eu acho que era o caso de chamar o Verratti, o empresário dele, e falar, pessoal, vocês estão queimando alguém que é ídolo do clube. E não é de qualquer torcida, é de uma das torcidas mais engajadas do país. Vinícius Gomes, de agora, o Vasco busca o Mastriani para ser sombra do Verratti. Deixa eu mandar uma mensagem para o Alexandre Faria. Alexandre, boa noite. Mastriani no Vasco? Sim, vamos lá. Eu não sei se o Mastriani toparia sair para ser reserva. Talvez esse movimento já seja preparando uma saída do Verratti, o que eu acharia uma calamidade, tenebroso, péssimo. Rafael Henrique, boa noite, Nicola. O Danilo dispensado da Juventus pode pintar no futebol brasileiro? Palmeiras seria um clube em potencial? Eu não escutei sobre o Palmeiras, Rafa. Flamengo, Santos e Vasco foram os clubes que mais demonstraram interesse. O Flamengo negocia desde lá atrás, na época que o Tite era o técnico. O Tite foi embora, mas o Felipe Luiz, que assumiu, adora o Danilo. O Alexandre, que foi contratado pelo Flamengo, também adora o Danilo. Posso até contar que Felipe Luiz e Danilo andaram conversando recentemente, tá? E se contratado no Flamengo, o Danilo chega para ser zagueiro.
Em relação ao Vasco, o Vasco chegou a fazer uma proposta interessante de pagar salários para o Danilo e ajudar numa ONG que ele tem. Uma forma de estimular o cara a fechar com o Vasco. Com o Santos seria voltar ao clube onde ele despontou no futebol brasileiro. O que se fala é que o Danilo, que pode rescindir na Juventus, seria alternativa no Napoli. Mas aí até um dos representantes dele estava me contando, quer ver, ó? Só para não falar nenhuma bobagem, parece que o Napoli já estourou o limite de estrangeiros, então teria esse probleminha para ser resolvido, tá? Danilo pediu uma indenização para deixar a Juventus antes do contrato terminar. O brasileiro quer ser vendido sem taxa de transferência. Ele já tem um acordo com o Napoli, contrato até 2026. Informação do Nico Schira, que de fato a possibilidade maior é o Napoli, isso é real. Só que o Napoli parece ter estourado o limite de estrangeiros, foi isso que eu ouvi de um empresário. E isso, se o Napoli não conseguisse resolver o problema, o Danilo talvez tivesse de voltar para o Brasil. E aí, torcedor Cruz Maltina, eu quero a sua opinião sobre essa forçação do Verratti aí de pedir um aumento salarial. Ele, junto com o seu empresário, querem receber um aumento salarial. Desde o ano passado estão batendo nessa tecla, e o Vasco dizendo que não tem condições. O jogador tem contrato assinado até o fim de 2025, mas com renovação automática até 2026, caso o jogador cumpra 60% dos jogos com a camisa vascaína. Quero sua opinião sobre essa situação nos comentários para a gente debater sobre esse assunto. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber os vídeos aqui no canal Eterno Vasco da Gama Oficial.